dia, alunos. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuidade a alguns vídeos que vocês vinham acompanhando pelo SPE com você. Vamos analisar hoje a independência dos Estados Unidos da América, ou a gente também poderia chamar de o processo de independência das 13 colônias da América do Norte. Para começar, gostaria que vocês analisassem esse mapa aqui. Esse mapa você vai encontrar no seu módulo, volume 2, na página 15. Esse mapa diz respeito justamente às 13 colônias que vão se formar na América do Norte. Colônias essa que pertencia à Inglaterra. E vai ser justamente um processo de independência dessas 13 colônias que vai dar origem a 13 estados independentes que vão passar por um processo de unificação e vai formar essa potência mundial que conhecemos hoje como Estados Unidos da América. Então perceba, você vai ter 13 colônias que vai passar por um processo de emancipação, de independência política, vai passar por um processo de unificação, formando assim os Estados Unidos da América. 13 estados que eram independentes e acabaram se unificando, formando essa nação. Pois bem, para a gente começar a analisar como ocorreu esse processo de independência, é importante a gente analisar um conflito que vai ocorrer na segunda metade do século XVIII. Que conflito é esse? A chamada Guerra dos 7 Anos. Essa guerra, como está colocado aqui no slide, foi um conflito ocorrido entre 1756 e 1763, envolvendo Inglaterra, França e seus aliados. Perceba, essa guerra, apesar dela ter se desenrolado na Europa, ela vai começar na América do Norte. Começa na América do Norte por quê? Você vai ter alguns colonos ingleses adentrando áreas coloniais francesas com o intuito de quê? Com o intuito de explorar a pele de animais. O que eles queriam com isso? Lógico, pegar essas peles, transformar em casacos e vender por um alto valor no mercado europeu e lucrar muito com isso. Só que tinha um problema. Qual era o problema? Que a França monopolizava essa atividade dentro das suas colônias. O que vai acontecer? Você vai ter um conflito envolvendo os colonos da Inglaterra, que estavam na América do Norte, com os colonos franceses, que também estavam na América do Norte, na área que hoje é o Canadá. Lógico que as metrópoles vão sair em defesa, entre aspas, dos seus colonos. Então, essa guerra que começa aqui na América, para ser mais específico, na parte lá de cima da América, na América do Norte, vai começar a ecoar lá na Europa. É interessante que enquanto acontece essa guerra entre as metrópoles, entre Inglaterra e França, os colonos também na América continuam lutando. E quem é que vence entre as metrópoles? A Inglaterra vence. O que acontece? A Inglaterra vence, se apodera de algumas colônias importantes da França, só que tem um problema. Qual é o problema? Ela sai completamente endividada. A Inglaterra sai com seus cofres zerados. Por quê? Apesar de uma nação vencer um conflito, você tem que imaginar que um conflito ele gera gastos. A Inglaterra teve muitos gastos com essa guerra. E quem é que iria arcar com esses custos do conflito? Quem? Você deve imaginar. As colônias que a Inglaterra possuía na América. Ou seja, a Inglaterra vai tentar fazer com suas colônias na América no século XVIII o que Portugal fez com o Brasil ainda lá no século XVI. Explorar ao máximo a colônia e restringir, tirar qualquer tipo de liberdade que essa colônia possuía. Só que o que Portugal tinha feito com o Brasil não dava mais para a Inglaterra fazer com as suas colônias. Por quê? Por conta
conta de uma série já de ideias que já circulava, pairava entre os colonos naquela época, uma série de princípios que esses colonos possuíam. Quais? Vamos analisar aqui fator por fator para você compreender como é que esse processo vai se dar. Primeiro fator aqui que devemos analisar, que vai impulsionar esses colonos à independência, são as ideias iluministas. Eu falei que a Inglaterra vai tentar explorar, eu falei que a Inglaterra vai tentar tirar a liberdade. Você estudou iluminismo, você sabe que o iluminismo ele se coloca contra qualquer ideia de opressão, qualquer ideia de cerceamento da liberdade. E essas ideias já estavam bastante impregnadas entre os colonos lá na América do Norte, sobretudo aqueles colonos que ficavam na parte norte, formavam lá a parte de cima da colônia. Então, quando a Inglaterra tenta se impor, vai ser praticamente impossível esses colonos aceitarem isso aí. Além disso, você vai ter o chamado senso de autonomia. O que é um indivíduo autônomo? É um indivíduo que governa a si mesmo. Essas colunas tinham praticamente uma espécie de autogoverno. Por que isso? Por conta de uma coisa que nós chamamos de negligência salutar. Perceba, estamos falando aqui de uma relação entre metrópole, Inglaterra, e colônias, 13 colônias na América do Norte. Nessa relação, quem vai ser negligente? Lembrando que negligente é alguém que não cuida, alguém que não é responsável, alguém que deveria cuidar de algo, mas não cuida direito. Quem é que vai estar sendo aqui negligente? A metrópole, a Inglaterra. A Inglaterra está sendo negligente por quê? Porque no século XVII, a Inglaterra vai estar passando por uma série de conturbações internas. Lembre-se lá do processo de Revolução Puritana, do processo de Revolução Gloriosa. Então, o que aconteceu isso aí? Enquanto a Inglaterra estava se preocupando com seus problemas internos, ela acabou deixando a colônia solta demais. E essa colônia solta demais acabou desenvolvendo esse senso de autonomia. Então, perceba, a Inglaterra foi negligente. Por outro lado, essa negligência da Inglaterra foi salutar, foi saudável. Foi saudável para quem? Para as colônias. Então, perceba, com o desenvolvimento do senso de autonomia, quando a metrópole, Inglaterra, tenta abocanhar as riquezas de sua colônia, os colonos não vão aceitar. E um princípio que você percebe assim da marca, que vai deixar bem marcado assim a autonomia dessas colônias, vai estar justamente nisso aqui, o chamado comércio triangular. Triangular por quê? Porque ele envolve 3 regiões. Primeiro, a chamada Nova Inglaterra, que é justamente a parte norte, lá onde vai se formar as 13 colônias, a África e as Antilhas. Como é que funcionava esse comércio aqui? Os colonos produziam rum, levava esse rum para a África em seus próprios navios. Chegando na África, trocava esse rum por escravos, levava esses escravos até a região das Antilhas, trocava esses escravos, ou parte deles, por melaço, levava de volta esse melaço para as colônias, lá distribuía entre as diversas colônias, vendendo esse produto e adquirindo assim um grande lucro com suas vendas. Então perceba, essas colônias possuíam autonomia, essas colônias possuíam liberdade e eles não iriam aceitar nenhum tipo de ação que visasse retirar essa liberdade que eles possuíam. Um outro fator que também vai impulsionar a independência dessas colônias vai ser justamente a liberdade religiosa.
Assim como não houve uma atuação enérgica do Estado inglês dentro das suas colônias, também não houve uma ação enérgica da religião oficial. Ou seja, a igreja anglicana não teve uma forte atuação dentro das colônias. O que acontecia era o quê? Lá na Inglaterra, você tinha um monte de gente que fugia das inúmeras perseguições religiosas, muitas vezes iam buscar abrigo, refúgio nessas colônias, chegava lá, vivia muito bem. Você vai ter diversos grupos protestantes vivendo muito bem e também outros grupos católicos. Ou seja, dentro dessas colônias você vai ter uma grande liberdade religiosa, coisa que não acontecia na metrópole. Outro fator, a diversidade de povoamento. Você não vai ter apenas ingleses habitando essas colônias. Você vai ter descendentes de alemães, descendentes de holandeses, de suecos, ou seja, vai ser uma grande diversidade de pessoas que vão habitar essas colônias. E por último, você vai ter as resistências às imposições fiscais. Por quê? Quando a Inglaterra ela se endivida com aquela guerra dos 7 anos, que ela vai agora querer sugar as riquezas, de que forma que ela vai sugar essas riquezas? Criando impostos. E esses impostos deveriam ser pagos pelos colonos. E são justamente esses impostos que vão levar aos motivos imediatos da separação. O primeiro imposto que deve ser analisado vai ser a chamada Lei do Açúcar de 1764. Essa lei, ela, apesar de reduzir em 50% o valor do melaço, lembre-se que o melaço era utilizado para fazer o rum, que era uma principal moeda lá que fazia funcionar aquele comércio triangular, apesar de a Inglaterra permitir a diminuição em 50% dos impostos sobre esse produto, ela acabava aumentando os impostos sobre uma diversidade de outros produtos, como por exemplo o açúcar. O açúcar que não fosse comprado das Antilhas inglesas tinha que pagar um alto valor de imposto. O café tinha que pagar um alto valor de imposto. A seda tinha que ser pago também um alto valor de imposto. Alguns tipos de roupas tinham que pagar um alto valor de imposto. Produtos de luxo tinham que pagar também um alto valor. Ou seja, tudo isso estava sendo feito para explorar, tirar o máximo possível de riquezas dessas colônias, o que os colonos não aceitavam. Você vai ter manifestação, mas essa lei vai continuar existindo. Uma outra lei que vai ser criada também vai ser chamada Lei do Selo. Como assim? Essa lei vai determinar que qualquer documento oficial, como por exemplo uma certidão, qualquer documento público, como um jornal, um panfleto, e por incrível que pareça até cartas de baralho, deveria receber um selo. E esse selo deveria ser comprado de quem? Da Inglaterra. Perceba, você vai ter uma série de artifícios que vai buscar justamente enriquecer a metrópole inglesa. Lógico que os colonos se revoltaram devido também a uma grande quantidade de protestos. No ano seguinte, essa lei vai ser colocada de lado, mas o governo inglês vai lá e cria outra lei, chamados Atos Townshend. O que esses Atos Townshend vão determinar? Uma série de cobranças de impostos sobre produtos básicos, como o que? Papel, vidro, chumbo, o chá. O chá é até interessante falar que existe a tradição inglesa de se tomar o chá. Lembre-se que foram os ingleses que vão iniciar a colonização naquela área. Então, esse costume acaba também sendo adotado pelos colonos, algo que fazia parte da tradição deles. E o que vai acontecer? Esse chá vai ser vendido por um preço absurdo. Novamente você vai ter protestos, um grupo conhecido lá como os Filhos da Liberdade, também filha da liberdade, as mulheres também vão ter um papel importante, começaram a protestar contra essas leis. O que vai acontecer? Vários produtos vão ser isentos de pagar
com exceção do chá. O que isso vai gerar? Mais protestos. E um desses protestos, você vai ter um incidente em que vários colonos vão atirar objetos em soldados ingleses, por exemplo, bolas de neve, e os soldados ingleses vão responder com tiro, matando 5 colonos. Esse incidente ocorreu em 1770, ficou conhecido como Massacre de Boston. Mas, apesar disso tudo, a Inglaterra continuava explorando os seus colonos, fazendo o quê? Criando novas leis, dessa vez chamada Lei do Chá. Olha só essa lei. Eu acabei de dizer que os colonos eles continuaram com a tradição inglesa de tomar o chá. Então, era algo que fazia parte praticamente do cotidiano deles, fazia parte da cultura deles. O que é que a metrópole inglesa vai dizer? Que a partir desse momento, os colonos ingleses agora só poderiam comprar o chá das chamadas Companhia das Índias Orientais. O que isso significava? Que ele estava segurando assim o monopólio desse produto na mão de uma única empresa. Se você só pode comprar na mão de uma única empresa, essa empresa vai vender o produto para você com preço baixo ou um preço alto, é óbvio, o preço vai ser o mais alto possível. E lembre-se, a ideia aqui era explorar a colônia e gerar recursos para a metrópole. É lógico que os colonos não vão aceitar isso. E o que eles vão fazer? Um grupo de colonos vão se vestir de índio, vão adentrar 3 navios que estavam carregados de chá e ancorados no porto de Boston, vão pegar o carregamento de chá e vai jogar todo no mar. Vai acabar com o carregamento de chá. O governo inglês não vai gostar nada dessa atitude. E vai responder de que forma? Criando a chamada leis de coerção, que os colonos vão chamar de leis intoleráveis. Olha o nome, leis intoleráveis. Pelo nome você já deve imaginar que coisa boa não era. O que ele vai dizer? Primeira coisa, o porto de Boston vai ser fechado. Só vai ser reaberto quando os colonos pagarem todo o carregamento de chá que eles haviam atirado no mar. Segundo, tropas inglesas seriam enviados justamente para Boston. E quem é que ia arcar com os custos, com a despesa da estadia dessas tropas? Lógico, os colonos. As liberdades que os colonos tinham, todas elas seriam retiradas. É lógico que isso não vai ser bem visto pelos colonos. Por quê? Isso não vai ser bem visto pelos colonos justamente por aquele sentimento de autonomia que eles possuíam. E além disso, eles tinham alguns princípios que eram seguidos, inclusive de princípios que já vinham da Inglaterra, princípios políticos da Inglaterra, que era o quê? O princípio da representação. O que vai acontecer? Você sabe que quando ocorre a Revolução Gloriosa, quem passa a dar as cartas dentro da Inglaterra agora é o parlamento. E esses colonos, eles não possuíam cadeiras no parlamento. Se eles não possuem cadeira no parlamento, eles não tinham representatividade. Eles vão dizer o quê? Se eu não sou representado na metrópole, por que eu devo pagar? Por que eu devo pagar para a metrópole? Se eu não tenho nenhuma representatividade, não tem ninguém que me representa lá na metrópole. Então, ele vai dizer o quê? Sem representação, sem taxação. Se eu não faço parte do parlamento, eu não tenho que contribuir em nada para com a Inglaterra. A Inglaterra lá e a gente aqui. Mas lógico, o governo inglês não vai deixar de cobrar. E você tem um outro imposto aqui, na verdade um outro ato que a Inglaterra vai dar contra os seus colonos, que vai ser justamente chamado Ato de Quebec. Vai dizer o quê? Que os colonos estavam agora impedidos de adentrar aquelas áreas que antes pertenciam à França. Eu falei lá no início da Guerra dos 7 Anos que os colonos ingleses
adentrado aquela área justamente para poder explorar as peles de animais. Pois é, eles agora estavam proibidos de adentrar aquela área. Tudo isso vai fazer com que os colonos se levantassem e entrassem em conflito, e esse conflito vai culminar justamente com a independência dessas colônias em relação à Inglaterra. Para você se aprofundar mais nesse assunto, você deverá seguir as seguintes orientações. Primeiro, acessar o link que eu vou mandar para o grupo, assistir ao vídeo aula lá no SPE com você. Após assistir o vídeo aula, você deverá fazer a leitura do seu módulo volume 2 das páginas 15 até a página 19. Feita a leitura, responder a atividade também do módulo 2 na página 16. E além disso, responder a atividade complementar. Aquele aluno que ainda não possui o módulo deverá assistir ao vídeo e depois responder a atividade complementar. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa.